Ok. Pode escrever, não precisa falar, fiquem à vontade. Tá, beleza. Bom, então, primeiramente, né, bom dia. Eu sou a Letícia, vou estar com vocês esse semestre, na disciplina de Introdução à Computação. Na nossa ementa, nesse curso, a gente vai ver a parte básica de algoritmos, né, então, o que é uma variável, o que é instrução, né, o que é um programa, a diferença de um programa para um algoritmo, que eles são, apesar de a gente falar muito os dois como se fossem a mesma coisa, eles são coisas diferentes. E a gente vai ver algumas construções básicas, então, atribuição, leitura, escrita, comandos condicionais e repetição. Isso na parte de algoritmos. A gente vai ver somente um tipo de cada, porque a parte de programação é muito extensa e não daria tempo da gente cobrir tudo no semestre. Então, eu vou passar somente as partes principais, e aí depois vocês podem ficar à vontade. Quem precisar mais para alguma coisa de trabalho, alguma coisa, podem também me mandar mensagem, eu posso indicar material, mas a gente não vai abordar tudo na disciplina. A gente vai ver um pouquinho, né, bem rapidamente, a organização básica de um microcomputador, para a gente poder entender o que a gente está falando, né, o que seria, então, uma linguagem interpretada, o que é uma linguagem compilada, que vocês vão encontrar esses termos, provavelmente, na hora que vocês estiverem fazendo pesquisa para realizar os trabalhos e tudo mais, então, para vocês entenderem o que vocês vão estar lendo. E a gente vai ver bastante de planilhas, no caso, a gente vai usar o Excel, mas isso se estende para qualquer um que vocês usem, então pode ser o Excel, pode ser planilhas do Google, o LibreOffice. O que vai mudar é o design de cada uma e a forma, se vai estar escrito em português, inglês, alguma formatação diferente. E a parte de Excel a gente vai ver desde o básico, desde o que é uma célula, a parte de linha, coluna, como que é dada a entrada de dados, referência, formatação. Então a gente vai desde o básico, como colocar um negrito, por exemplo, até o avançado, que é gráficos dinâmicos e tabelas dinâmicas e tudo mais. E, por fim, a gente vai ver um pouquinho de bancos de dados de escritório. Existem... Opa, apitou aqui o negócio. Existem... Eu não sei como que vai aparecer o negócio aqui, se é vocês ou se é a gente pedindo para entrar, então vocês me avisem qualquer coisa. Vamos dar pinta aqui. Vamos voltar lá. Voltando, banco de dados, tem diversos. A gente pode ter bancos de dados que a gente usa para computação, para softwares e aplicativos e tudo mais. E a gente tem alguns mais simples, que são usados geralmente para escritório mesmo, que é criação de tabela, consulta, formulário e essas coisas. Então, a gente vai ver, uma aula somente, no caso, a gente não vai ter um trabalho envolvendo esse último aqui, porque ele é um pouquinho mais, não muito, mas é um pouco mais difícil de instalar, e aí, como é um pouco mais difícil por causa da distância, a gente não vai aplicar realmente o conceito de banco de dados, mas eu vou passar a teoria para vocês. Aqui algumas informações básicas, né, então meu e-mail, que é liberta@ufscar.br, vocês podem me mandar a qualquer momento, sempre. Eu geralmente respondo rápido, só mais final de semana que eu demoro um pouquinho. Eu recebi muitos e-mails de pessoas falando que não conseguiram se cadastrar no Classroom por causa do e-mail. Eu vi realmente que está com esse problema. Eu não sei exatamente o porquê. Eu não sei se a hora que eu liberar o estudante UFSCar, se ele tira quem estava com o Gmail. Eu vou ver isso certinho hoje, e aí eu aviso vocês por e-mail novamente. Talvez eu tenha que criar uma outra classe de novo, e aí quem já entrou, talvez eu preciso que entre na nova. Então eu vou ver certinho como que funciona essa configuração, porque não tinha nada desse problema ainda, e aí eu aviso vocês. As nossas aulas online, elas vão ser sempre por esse link aqui, então, que é o de hoje. E vocês podem entrar. Quem tiver com o e-mail da UFSCar, eu não preciso aceitar, já entra direto, e quem tiver com e-mail pessoal, eu preciso aceitar. Eu peço para vocês fazerem o da UFSCar para não ter que ficar toda hora parando a aula, caso alguém entre depois que eu já comecei. É só por isso mesmo. E aí as aulas elas vão ser no horário regular, e também a gente vai ter aula gravada. Então, todas as nossas aulas vão ser gravadas. Essa de hoje está sendo gravada, porque quem não puder participar agora, não conseguiu, eu não sei, né? Aí vocês podem assistir depois, não tem problema. E algumas aulas, para adiantar o conteúdo, eu vou gravar. Então, por exemplo, semana que vem é feriado, a gente não tem aula, mas eu vou gravar e vou soltar uma aula para vocês, para a gente não ficar muito atrasado. Eu optei por fazer isso, depois a gente vê se vocês acham isso melhor ou não.
Mas a minha ideia é que a gente vai ter trabalhos para fazer, então se eu conseguir adiantar, por exemplo, a aula da semana que vem, eu consigo ter uma aula só para ajudar vocês com o exercício, para fazer a correção, ajudar vocês nas dúvidas. Então, eu optei. Mas se vocês verem que não está funcionando, aí a gente também pode trocar, fiquem à vontade. Me falem sempre. Linguagem de programação que a gente vai usar. O Python poderia ser qualquer uma, mas Python, o bom dela é que ela é uma linguagem muito atual, assim, muita gente usa, ela está crescendo muito nas aplicações, e aí tem muita coisa na internet, então vocês conseguem procurar muita coisa sem precisar ficar quebrando muita cabeça. Se a gente usasse alguma outra, talvez vocês iam ter um pouco mais de dificuldade, devido ao curto tempo que a gente tem, né? Então, se a gente tivesse um semestre para aprender, seria interessante passar uma outra linguagem, mas a gente tem apenas algumas semanas para trabalhar com algoritmos, então eu escolhi Python por ser mais prático de encontrar auxílio na internet, e também porque é uma linguagem que está muito em alta, vocês podem usar isso em outros trabalhos, e o mercado pede muito, então foi por isso. A gente vai usar o Python 3, peço que vocês se atentem ao Python 3, porque tem diversas versões, né? Tem o 2, tem o 3, e aí dentro de cada uma tem Python 3.5, 3.6, 3.7. Eu acho que o mais atual é 3.8. Isso independente de se vai usar 3.7 ou 3.8. Eu prefiro que seja a mais recente, até o site que eu vou passar para vocês, ela está com a mais recente, porque vocês vão ver que de uma versão para outra muda a sintaxe, né? Que é a forma de escrever. O raciocínio lógico por trás é exatamente o mesmo, só que como você reescreve isso vai mudar um pouco, né? Então seria a mesma coisa, você quer falar em português, em inglês uma coisa, o que você quer falar é passar a mesma ideia, mas a forma que você fala é diferente. E aí vocês vão procurar, quando vocês forem fazer os exercícios, né, coisa na internet, e pode ser que vocês achem a resposta, só que está escrito em Python 2. No trabalho não vai ser aceito, então vocês têm que só mudar o jeito que escreve, procura como que escreve aquilo no Python 3, e aí tá exatamente igual. Mas essas partes mais técnicas eu vou passar nas próximas aulas. Vocês têm duas opções para usar o interpretador. Quem usa Linux pode usar, não sei se tem alguém que usa, né? Mas se as próximas aulas eu vou fazer em Linux para eu rodar aqui, que é mais rápido. Mas para quem não quiser baixar nada ou não tem Linux para rodar no terminal, tem esses dois sites que vocês podem acessar para escrever o código de vocês e rodar. Tanto faz qual vocês usam, os dois têm as suas vantagens e desvantagens, né? Deixa eu até abrir aqui, ver se eu consigo. Esse aqui é o que eu mais utilizo, eu vou mostrar ele mais para vocês em aula, porque ele é mais rápido. Então, vocês vão escrever o código aqui de vocês, por exemplo, apertar o Run, e o código vai rodar aqui quais são as entradas e saídas, que a gente vai ver com detalhes depois. O outro, você não consegue rodar ele direto, você tem que ir linha por linha. Você pode rodar direto também, mas ele é mais demorado. O que eu recomendo? Assim que a gente estiver começando, que para quem não tem experiência ainda, a forma mais fácil de entender é rodando o do outro. Esse aqui, deixa eu abrir. Esse link. Eu não vou colocar código aqui agora, porque não vai fazer sentido, mas depois eu volto neles quando a gente começar as aulas de programação. Aqui você pode escolher a versão do Python, 2.6 e todas que tem. Então aqui vai ser o 3.6 e aqui já está no 3.8, que é o mais recente. Então só se atentem a isso. No trabalho eu vou definir certinho qual que é, mas a sintaxe de um para outro muda bem pouquinho aqui entre 3.8 e 3.6. Esse aqui vocês escrevem o código, vocês podem ver linha por linha do que está acontecendo. Então, para começar a entender, eu acho que é mais interessante esse, para vocês entenderem o que o programa de vocês está fazendo, que não é mágica. E depois que já tiver uma certa experiência, vem para esse que é mais rápido. O código dos dois é igual, você pode escrever aqui, copiar e colar no outro, que vai rodar exatamente igual. O que muda é o tempo que vocês vão ter a resposta. Mas a gente vai ver isso em detalhes um pouquinho mais para frente. Deixa eu só ver se alguém entrou aqui. Não sei onde que apareceria também. Enfim. Usando um desses dois, vocês têm que ter internet, né, para rodar, porque são sites.
Quem quiser ou não tem acesso à internet o tempo todo, vocês podem baixar o PyCharm, que é uma IDE de programação. Ele é um software que você baixa e você escreve nele e executa o programa nele sem precisar de internet. Então, é um programa do computador. Fiquem à vontade, para mim, tanto faz qual vocês usam, porque eu vou pedir só o programa depois, né? Então, escrito em qualquer um deles, o que vocês vão entregar é exatamente a mesma coisa. O que muda é a facilidade para vocês escreverem. Se vocês querem ficar usando a internet o tempo todo, ou se querem rodar direto no computador. Tanto faz. Se alguém tiver dificuldade para instalar alguma coisa para usar, pode me falar, eu ajudo também, a gente grava um vídeo, não sei. Mas é para ele ser bem tranquilo. Aqui já tem o link, é só baixar e instalar. Critérios de avaliação. A gente vai ter atividades semanais, então isso vai ser usado para frequência, né? Eu tenho que contar a frequência de vocês. Eu não vou olhar quem está na aula no horário da aula ou não, eu não vou ver isso de jeito nenhum, porque não tem como, né? Eu ficar avaliando toda hora. Para contar a frequência de vocês, eu vou pedir para vocês me entregarem atividades semanais. Então, a nossa aula é de segunda, das 8 às 10, até 9h40, na verdade, né? Mais ou menos. E aí, acabando a aula, eu vou demorar um pouquinho para subir o vídeo, né? Porque é o Google que gera o vídeo, aí eu tenho que subir no YouTube. Mas eu vou tentar subir até o final do dia. E aí vocês têm até o domingo à noite da próxima semana, né? Do final da semana, quer dizer, para poder subir responder a atividade. Então, se vocês quiserem fazer logo depois da aula, tá ok. Se quiser fazer domingo, também tá ok. Vai ser contado como presença na aula de segunda normalmente. Então, quem não. Eu não sei, né, como que tá cada um, se todo mundo tem computador. Eu não sei a realidade de cada um. Então, eu optei por fazer isso e não cobrar que participe da minha aula no horário regular. Eu só peço que em algum momento da semana vocês assistam a aula e respondam a atividade. Então, até por isso que eu estou gravando. Quem não puder estar agora, sem problemas. Essas atividades eu vou usar para contar frequência. Mas, já que vocês vão fazer ela, né, vai ter um trabalhinho para fazer, eu vou contar um pouquinho como nota também. É bem pouco, é só 10%, mas eu acredito que já ajuda. E aí, esse 10%, ele vai ser gerado a partir da média aritmética, né, de todas as atividades semanais. E aí depende da semana. A ideia é que não sejam atividades que deem muito trabalho, é simplesmente que vocês façam depois de assistir a aula. Então, pode ser que seja um resumo da aula, pode ser que seja um exercício, algo do tipo. Vai ser coisa bem simples também, para não demandar muito tempo de vocês. A gente vai ter um seminário no final do semestre, ele vai ser a última atividade a ser entregue, provavelmente vai ser no dia. Eu estou sem a data aqui agora, esqueci, mas é as 2 últimas aulas de dezembro. Então, provavelmente o nosso semestre ele é bloco C, é para acabar em janeiro, mas meu contrato não fiscal, ela por enquanto vai só até dezembro, então eu estou planejando minhas aulas para acabar em dezembro. Caso prorrogue, a gente conversa de novo, né, para ver se vai prorrogar essa data, mas provavelmente vai acabar em dezembro. E aí o seminário, como a nossa turma é muito grande, acho que está com 69 alunos, 67, eu vou precisar de 2 semanas para vocês apresentarem, então seria nas 2 últimas semanas antes do recesso, mas eu vou avisar certinho. O seminário ele é em grupo, eu vou só esperar confirmar o número de alunos total da disciplina, mas provavelmente em grupos de 3 ou 4 pessoas. Eu vou passar apesar dele ser a última atividade que a gente vai entregar, que vocês vão entregar e apresentar, eu vou passar ele para vocês já na semana que vem, provavelmente, ou na próxima, para vocês irem trabalhando. Mas a ideia é que ele seja. Eu vou pedir para vocês pesquisarem um uso de programação, alguma coisa de computação na área de vocês, e aí que vocês me apresentem isso. Então, por isso que eu vou dar bastante tempo para vocês também terem a oportunidade de ir entendendo como que funciona, o que seria essa computação, como vocês podem aplicar na área de vocês. Eu acredito que todos os alunos são de economia, eu não vi se teve algum de outro curso que entrou, mas aí vocês fiquem à vontade para pesquisar aplicações específicas ou um pouco mais amplas para a área. Mas as mais informações eu vou passar. A gente vai ter 2 trabalhos práticos, né, que é o trabalho 1 e 2. O trabalho 1 é individual, o segundo provavelmente em grupo. Não sei de quantas pessoas ainda, mas eu vou avisar. O trabalho 1, eu vou soltar ele na semana que vem já,
vocês vão ver que eu vou pedir para vocês fazerem um programa, provavelmente vocês ainda não vão saber, porque eu não vou ter ensinado ainda a parte de programação, mas eu vou soltar para vocês irem entendendo, conforme eu for passando a parte teórica, como que vocês podem resolver o que já está escrito. O grande problema da computação, da computação não, né, da parte de programação, é que vocês vão ver que é dado um problema, e aí vocês têm que entender o problema para programar. E o que acontece, que é a parte mais difícil, geralmente quando a gente tem um problema, a gente não pensa em como resolver ele para depois resolver. A gente já quer sair direto resolvendo e programando. E isso torna muito mais difícil o problema, porque você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é pensar em como resolve e pensar em como programa. Isso fica muito mais difícil. Então, por isso que eu já vou soltar, mesmo vocês não sabendo programar ainda, para vocês lerem os exercícios, entender o que está pedindo, e aí aprender como resolve ele de uma maneira como se fosse, por exemplo, um vestibular. Sem saber exatamente o que eu tenho que aplicar de fórmula, o que eu tenho que escrever. Mas é a lógica por trás. E aí, conforme vocês forem aprendendo a programar, vocês vão conseguir, já pensaram, né, como que eu resolvo esse problema, aí é só escrever a resposta, que seria programar. E o que vocês vão ver muito, eu vou retomar isso nas próximas aulas, é que os problemas, eles têm uma historinha. Então, vai ter exercício que vai estar simplesmente assim, dado 3 lados de um triângulo, calcule alguma coisa. Bem simples. E vai ter outros que tem uma baita de uma história, e aí vocês têm que interpretar o que ele está pedindo, e com isso, programar. E aí vocês vão ver que geralmente a história é só para contextualizar, e às vezes dá até um pouco de uma enrolada, mas é para vocês verem que como que isso é apresentado no mundo real. Então vai muito da parte de interpretação também. E é o que vai ser abordado muito no trabalho 1. Então, e a média final, então, os dois trabalhos têm 30% cada, né, valem 30% da nota, 10% a média aritmética das atividades semanais e 30%, né, do seminário. Alguma dúvida até aqui? Não, sim. Ok, beleza. Ficou, vocês me interrompem, tá, gente? É meio estranho falar olhando para o computador somente. Aí, a regra geral, né, a média final, se vocês tiverem entre 5 e 5,9, vocês têm direito a fazer a recuperação, né, que é o SAC, PAC, sei lá, que vai ser dada uma prova de todo o semestre, e aí se vocês tirarem uma nota maior igual a 6, vocês são aprovados com média 6, se não, é reprovado. E aí essa prova, ela é dada no semestre seguinte, não sei como vai ser ainda, com esse negócio de pandemia, se a UFSCar vai voltar presencial ou não, mas isso vai ser resolvido no próximo ano, aí a gente vê certinho. Mas a ideia é essa. Observações, gente, essa parte aqui é muito importante. Qualquer tentativa de fraude implica em nota 0 na disciplina para todas as pessoas envolvidas. Então, por favor, não façam isso. Isso significa que eu não posso ajudar a pessoa a fazer o trabalho? Não. Vocês vão ver que vocês têm uma lista de exercícios, ela vai ser grande para ser feita no primeiro trabalho, vão ser em média 20 exercícios. E se vocês não souberem fazer, pode pedir ajuda para o amigo, mas não é para dar o código para a pessoa e falar assim, olha como eu fiz, só não faz igual. Não é isso. Você ensina a pessoa a fazer. E aí o que eu peço é que vocês escrevam como um comentário no exercício, né, que vocês entregarem, pedir ajuda do fulano. E escreve o nome da pessoa. Porque eu vou rodar um programa de plágio, depois eu vou mostrar ele para vocês verem como que ele funciona, e ele mostra quanto que deu de trabalho igual e com quem que foi. Então, se tiver o comentário, fulano me ajudou, aí ok, beleza, isso não vocês estão sendo sinceros, ok, eu espero que vocês se ajudem, né, um ajude o outro, mas indique isso para mim, não deixa escondido, porque senão vai parecer que vocês não estão querendo mostrar que vocês ajudaram, e aí a hora que o programa pegar, é um pouquinho complicado. Por que a gente pede isso? Essa é uma regra, na verdade, não é obrigatória essa coisa da tentativa de fraude, mas na computação a gente usa muito isso, todas as disciplinas, e isso é levado muito a sério. Porque vocês vão ver que
tudo que vocês forem pesquisar de algoritmos, vocês vão achar muita resposta, e vocês vão ter muita coisa. E aí a gente espera que vocês tentem fazer alguma parte sozinhos, né, que vocês aprendam também. Então, por isso que a gente fala, não colhe. Pode fazer o exercício? Pode, mas de 20 exercícios, se você não conseguir fazer nem um pouco sozinho, é porque a gente está precisando estudar mais, abordar um pouco mais. Então, por favor, levem isso muito a sério, que é complicado. E prestem bastante atenção nessa parte que é para todas as pessoas envolvidas. Por quê? Se o seu amigo pediu o exercício, você deu para ele, você falou, copia, mas não faz igualzinho, e ele fez, aí não adianta falar, mas eu fiz e passei para ele. Não, por isso que tá todas as pessoas envolvidas. Você passou em vez de ensinar. Então, por favor, só colaborem com essa parte. Eu sou um pouco chata com isso mesmo, mas é para a gente tentar fazer a melhor parte, melhor forma possível, né? A gente não tem prova, então, de alguma forma, eu preciso que vocês também colaborem. Eu não dei prova justamente porque o que está aqui nesse meme, né, eu sou aluna também, né, eu faço doutorado, e aí a gente acontece demais, então, já que é para colar, eu acho que não faz sentido, né, ter a prova ou copiar, mas eu peço só que vocês, por favor, não façam tudo igual, por favor mesmo. Pode se ajudar, mas não entregue a mesma lista aos 2 alunos. Não tem reposição de trabalho, então se vocês perderem algum trabalho, não tem como fazer um outro para suprir, ou, eu preciso de meio ponto, sei lá, para ir para saque ou para passar, tem como dar um trabalho extra? Não dá, são esses trabalhos somente. Por favor, se dediquem a eles. A frequência, né, então vocês têm que ter frequência a UFSCar, ela fala que é no mínimo 75% para ser aprovado, então vocês vão ser aprovados se a média final for maior ou igual a 6 e tiver frequência maior ou igual a 75%. Então, não se esqueçam de responder. Eu vou passar para vocês toda a aula, alguma coisa para vocês entregarem. Não esqueçam de entregar isso, porque eu não estou olhando quem está na aula, então eu não vou saber se você veio e esqueceu de responder ou se você nem veio. Então, por favor. Ok? Algum comentário? Não sei. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Beleza, gente. Essa aqui é a bibliografia que a gente vai usar no curso. Eu faço os slides tentando colocar tudo da maneira mais resumida possível, mas de forma que vocês consigam utilizar somente os slides. Mas, caso vocês queiram, não estejam entendendo, acho que está faltando algum conteúdo, ou queiram se aprofundar mais, aqui a gente tem a bibliografia básica para vocês poderem pesquisar. E aqui, por último, é o site de Python, que toda linguagem de programação, ela tem uma documentação, então ele te ensina como usar cada comando, o que é esperado, como você deve escrever, o que você tem que passar como parâmetro. Então, caso vocês precisem, tá aqui também o site para vocês consultarem. Mas a ideia é que vocês não precisem ficar também buscando muita coisa extra, porque eu vou tentar colocar tudo nos slides. E bom, ok. Essa foi a parte de regras, como funciona o jogo, né, e tudo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper. Mas acho que ficou claro, né? Não sei. Gente, muito estranho falar sem saber o que está acontecendo, mas enfim. Uma coisa que eu esqueci de falar. Os códigos que vocês vão me entregar não vai ser pelo Classroom, vai ser por um site que faz correção automática. Aí eu vou pedir para vocês criarem uma conta lá, eu vou passar também nas próximas aulas, e se cadastrarem na disciplina. Que lá eu vou subir os códigos, e aí os exercícios vocês entregam, ele vai corrigir automático, então vocês já vão saber o quanto vocês tiraram no trabalho, né, aproximadamente. Então, vou dar 20 exercícios, ele vai rodar com um monte de teste, então se aparecer lá que deu 10 de 10, sua nota, você já sabe sua nota do trabalho, que é 10 de 10, mais ou menos, porque aí eu vou rodar a questão da enfim, não sei falar, plágio, questão de estar igual, e aí, se der ok, né, se não der todos os seus exercícios 100%, 90% com todos os alunos, a sua nota é aquela que está mesmo. Se der 100% os 20 exercícios, ou, sei lá, a maioria deles,
aí a gente conversa, ok? Mas fiquem tranquilos com isso, tá, gente? A ideia é simplesmente, não é para ficar com medo, nem nada, é só assim, não combine de, tem 20 exercícios, vamos pegar 20 alunos, cada um faz um e a gente troca. A ideia é que vocês não façam isso, porque senão vai dar, os 20 vai dar 100%, né, e aí dá ruim. Então, só por isso, por favor. Ok, aqui a gente está numa disciplina de economia, se tiver algum aluno de fora também pode me falar, mas acredito que não tenha. E aí, ok, vocês estão no primeiro semestre, se inscrever em economia, chega e tem uma disciplina de introdução à computação. Para quê, né? A gente não vê muito sentido nisso. A ideia é o quê? Aqui, ai, gente, só deixa eu nunca sei se o negócio que apita é de mensagem ou é de gente entrando. A ideia é que vocês estão fazendo economia. Ok. Tem gente, porque se vocês estão fazendo economia, por que na escola vocês aprenderam a escrever? Ninguém está sendo escritor. Alguém é escritor? Eu acho que não. Então, a gente pode pensar, se eu não sou escritor, eu não preciso aprender a escrever. Ou, eu não sou, sei lá, biólogo, por que eu aprendi biologia na escola? Por que eu aprendi geografia? Eu faço computação, porque eu mexo com computador, preciso saber matemática. Por que eu aprendi geografia? Sei lá, não uso para nada, tem que saber onde fica cada país mais ou menos, um pouquinho de política. Mas por que a gente aprende essas coisas? Por que a gente aprende a escrever? Por que a gente aprende um pouquinho de biologia, um pouquinho de história? Todas essas coisas. Porque isso faz a gente entender como as coisas funcionam. Então, você aprendeu português, você aprendeu a escrever, para você poder se expressar, para você poder falar o que você está pensando, escrever o que você está pensando, para você poder. Você aprendeu a ler, para você ler o que outras pessoas escreveram e aprender com aquilo. Então, apesar de você não ser um escritor, você precisou aprender a escrever para poder aprender o resto. Você não é biólogo, mas você biólogo ou áreas dessa área, coisas dessa área, mas você teve que aprender um pouquinho de biologia, um pouquinho da natureza, um pouquinho do corpo humano e todas essas coisas, para você entender como as coisas funcionam, como que os organismos funcionam. Não é geógrafo, não sei se é geógrafo o jeito certo de falar, mas vocês aprenderam geografia para poder entender um pouco como que funciona a parte, até a parte política do mundo mesmo, como que as coisas funcionam, as questões das regiões, com isso a gente consegue entender um pouco mais de cultura e tudo mais. Então, apesar de, teoricamente, assim, né, num primeiro momento, você não vê a ideia do, eu tive que aprender uma coisa que eu não uso em economia, que é, por exemplo, biologia, mas eu tive que aprender porque a minha vida não é só a economia, eu entender tudo o resto, eu poder fazer parte da sociedade e entender como que o ser humano funciona, como que o animal funciona, como que o ambiente funciona. Então, por isso que a gente aprendeu tudo isso. E a parte de tecnologia, computação, é a mesma coisa. Antigamente não tinha computação, então, tipo, se você sabia ou não, tanto faz. Porque tinha muito pouco, ela não fazia parte da sociedade. Somente grandes empresas, pessoas de poder aquisitivo muito alto tinham acesso à tecnologia. E hoje, isso não é mais uma realidade. Hoje ela está disponível em tudo quanto é canto. Então, eu não preciso saber como funciona um supercomputador com 1000 configurações e, sei lá, uma empresa muito forte tem. Não, qualquer computador hoje funciona mais ou menos igual, né? Claro, tem suas particularidades, mas eu posso fazer quase a mesma coisa com todos. Mas eu não uso computador. Ok, você usa celular. Celular todo mundo tem, seja do mais simples, com não muitas funcionalidades, seja o celular mais avançado, eles funcionam basicamente da mesma forma. Isso com tudo, não é somente, tá bom, eu sei como funciona o celular, eu sei como funciona o computador. Tá, mas o que eu posso fazer com isso? O que isso implica na sociedade? Como que isso está mudando o nosso dia a dia e tudo mais? Então, a gente tem que aprender justamente para isso. Eu tenho 2 artigos aqui, tem o link aqui embaixo para vocês, depois eu vou disponibilizar os slides, aí vocês podem acessar, que eles falam por que programar é o novo aprender inglês, e esse aqui do por que aprender programação é tão crucial quanto saber ler.
Desse daqui, ele tem só um trechinho de texto, e depois tem um vídeo, que ele é um pouquinho longo, mas ele o cara que falou, ele é criador de um site de programação de uma forma muito didática. Ele possibilita de uma forma muito prática você aprender programação. E aí ele fala justamente isso que eu falei, né, de como aprender a ler, porque você teve que aprender a ler e tudo mais, e ele desenvolve esse raciocínio e mostra como que a programação está fazendo parte da sociedade. Então, a tecnologia, no caso, né, e consequentemente, se a tecnologia está avançando, é porque a programação está avançando, está se tornando um pouco mais popular, e a gente precisa entender. Ele dá até exemplos que eu gosto bastante, que ele fala que ele mostrou, chegou o Dia das Mães, por exemplo, e ele não sabia o que dar de presente para a mãe dele, mas ele já é um senhor, e aí ele foi procurar alguma coisa na internet, se ele podia fazer, acho que um cartão virtual, alguma coisa assim. E ele foi ver que várias crianças tinham feito uma animação, usando programação, para entregar de Dia das Mães. E aí é uma coisa que você fala, nossa, pelo menos eu pensei, né? Eu nunca pensei em fazer isso, né? A gente se preocupa às vezes em ir comprar alguma coisa, fazer assim, mas você não pensa que, pelo menos eu nunca tinha pensado em dar alguma coisa para ela virtual. E aí crianças, que são de uma geração um pouco mais nova, já fazem isso. Então, como que as coisas estão mudando, né? Pode ser que daqui para frente os presentes sejam virtuais, as coisas sejam virtuais, e a sociedade, ela se modifique. Então, a gente precisa aprender isso. E aí todo mundo fala, mas se você não sabe aprender programação, você não vai encontrar emprego nenhum, não vai conseguir trabalhar, e já era, né? Não significa isso. Não é que se você não sabe programação, meu Deus, que desespero, eu não vou conseguir aprender. Não é isso. A questão é que as coisas estão avançando. A tecnologia está avançando cada vez mais. Se a gente não acompanha, a gente vai ficando para trás. Igual o estudo. Não adianta só se formar e falar, beleza. Você tem que estar atualizando. Isso na área da computação é muito forte, porque cada dia lançam coisas novas e a gente precisa estar atualizando. Então, que nem o pessoal fala, as máquinas vão tirar o trabalho das pessoas e tudo mais. Não é muito verdade isso. É mais ou menos. A tendência é que sim, algumas profissões sejam substituídas, mas também não é esse boom que a mídia faz, porque não funciona bem assim. A ideia, sim, é que algumas coisas vão ser feitas. Algumas para o bem, outras talvez nem tanto. Então, por exemplo, a gente pode ter aplicações que realizam, robôs, por exemplo, que realizam atividades que são muito perigosas para o ser humano fazer. E talvez é interessante você colocar um robô para fazer uma aplicação perigosa, porque se algo acontecer de ruim, o pior é que você vai quebrar o robô. É melhor do que matar uma pessoa. Então, nesse caso é bom. Mas num lado é ruim, porque, não nesse exemplo, né, mas um outro exemplo, você pode tirar o emprego de alguém. Só que para isso acontecer vai demorar muito. Por que eu falo isso? Eu trabalho com robótica. Minha pesquisa é desenvolvimento de robôs, a parte cognitiva dos robôs. E, gente, não é fácil. Apesar da mídia fazer todo esse boom e todo mundo ficar com medo e assistir Exterminador do Futuro e ver aquelas coisas, o meu robô, ele mal sabe andar. E, tipo, não era para isso acontecer, mas acontece. Porque não é fácil do jeito que, vai sair andando lá e vai atacar todo mundo. Ele não sabe nem andar. Depois que ele anda, ele tem que aprender que ele tem que atacar. Então, é muito difícil. Então, vai demorar para as coisas acontecerem, mas cada dia a mais a tecnologia está vindo. Então, vocês vão ver que quando vocês forem procurar emprego, não sei se já tem alguém que trabalha, vocês têm que saber usar um computador, por exemplo. Vocês têm que saber, às vezes, desenvolver alguma aplicação, dependendo do trabalho, programar mesmo. Isso é um grande diferencial na área. Hoje em dia, é um diferencial. Vai chegar um momento que vai ser, eu acredito, que obrigatório, assim, meio que como o inglês. E não tem como você mentir isso no currículo, né? Porque se te pedir para fazer uma prova de programação, não tem jeito, né? Tem que fazer. No inglês ainda dá para dar uma enrolada, dá para contornar o que a gente quer falar, né? Mas a programação não é tão simples assim, né? Então, eu peço que, apesar de no momento, talvez, não fazer sentido para vocês terem
essa disciplina de computação, porque, eu não quero aprender a programar, eu quero, sei lá, é uma disciplina, às vezes, que no primeiro momento pode parecer que não tem nada a ver com economia, vocês vão sentir falta. Tem uma matéria de vocês que chama, acho que é econometria, alguma coisa assim. Eu não sei em que semestre que ela é dada, mas eu sei que vocês usam um pouco de programação. É uma programação diferente, é claro, mas é o que eu falei, a lógica é exatamente a mesma. Por que você está ensinando Python e não R? A gente usa R. Porque tanto faz. A lógica é a mesma. O que muda é como você escreve. Da mesma forma, eu quero falar bom dia. A ideia de bom dia é desejar que a pessoa tenha um bom dia. Você vai falar isso em português, inglês, russo, japonês, você fala de um jeito diferente, mas a ideia é a mesma. Então, isso aqui que é a ideia. Essa disciplina para vocês aprenderem, terem um primeiro contato com como pensar a parte do raciocínio, a parte lógica por trás. E aí, como escreve, vocês vão vendo mais para frente. Eu dei uma olhada e conversei com alguns professores, né, de economia, para poder entender realmente como que funciona, né, o uso de computação na área. E eles falaram que realmente, hoje em dia, vem sendo muito mais usado. Você pode não saber, mas você vai sofrer um pouco mais para frente. Mas a tendência é que seja obrigatório, né, como eu falei. E tem alguns casos até de alunos da UFSCar, eu não sei o nome, porque foram professores que me contaram, que conseguiram empregos justamente por terem o diferencial de saber programar. Que hoje em dia é aquilo, a gente colocar que a gente sabe inglês no currículo, não faz mais diferença, porque todo mundo sabe, é obrigatório. Se você colocar que você sabe programar, opa, já muda um pouco a história, é uma coisa que ainda é diferencial. Então, traz melhores chances. E vocês vão ver que, apesar de vocês terem trabalho de outras disciplinas que vocês não precisem programar, de uma forma que eu vou ensinar, se vocês fizerem, vocês otimizam o tempo de vocês. Então, tem trabalhos que às vezes vocês vão colocar para executar, e vocês vão ver que eles vão demorar, sei lá, 2 horas, 3 horas. Teve uma menina que disse para mim que um trabalho demorou 12 horas. E aí, assim que ela me falou isso, eu sentei e falei, tá, mas o que que era? E aí ela me explicou o que que era, eu fiz e rodei em, tipo, 10 minutos. Então, ok, eu posso esperar 12 horas? Tá bom, espera. Mas se você pode fazer isso em 10 minutos, para que vai esperar 12 horas? Então, tem isso. Tem aplicações que demoram realmente, que é a parte de aprendizado de máquina, né? Acho que vocês já ouviram falar muito de inteligência artificial. As coisas demoram mesmo para rodar, demoram 12 dias, um mês, 2 meses. Isso é ok, já com a programação. Mas se não tivesse, seria até impossível. E vai da questão de otimização de tempo, né? Se você quer ficar esperando, ou se você pode fazer isso mais rápido, às vezes, com um pouquinho só de trabalho. E isso ajuda para muita coisa, né? Se vocês estiverem com dúvida se o que vocês estão fazendo está certo, é uma boa também. A gente consegue fazer programas, né? Dependendo do problema, é claro, né? Não são com todos, para saber se, para vocês terem uma validação, né? Se o que vocês fizeram está certo. Então, por favor, levem a matéria. Ok, pode ser que vocês não gostem muito dela no começo, eu entendo, mas, ou não vejam a utilidade, mas ela é importante e eu peço que vocês estejam abertos a aprender ela, né? Porque vai fazer bastante diferença e é um momento que vocês têm para aprender essa parte, para desenvolver a parte do raciocínio lógico e tudo mais, coisa que vai ajudar vocês bastante lá na frente. Aí tem os links, vocês fiquem à vontade. Alguma dúvida até agora? Algum comentário, alguma coisa? Não? Ok. Tá ok, gente, a aula? Eu não sei se eu tô falando muito rápido, se eu tô falando devagar, se o áudio tá bom, sei lá. Não dá pra saber, porque na aula a gente vê a carinha de vocês, dá pra saber se vocês estão entendendo, se tá ok, se não tá aqui, não tem feedback nenhum, então não sei. Tá ok? Tá, acho que sim. Bom, então, o nosso start, né? O que é programação de computadores?
Nessa disciplina, a gente vai aprender a criar algoritmo e programas para resolver esses problemas. Aqui eu grifei, destaquei, né, algoritmos e programas, justamente porque a gente fala como se eles fossem a mesma coisa. Ah, vou fazer um programa, vou fazer um algoritmo. Eles não são a mesma coisa. Então, por isso que tá aqui, para vocês lembrarem que são coisas distintas. E por que é para resolver problema? Porque na computação a gente nasce para resolver problema, a gente não faz nada de diferente. Então ninguém chega e fala, sei lá, toma uma coisa boa. Não, é toma um problema e você resolve. E você quiser fazer um algoritmo ou um programa, basicamente ele não funciona sozinho também. Então não adianta falar assim, a computação vai dominar o mundo. Depende, se ela tiver auxílio de outras áreas. Porque um programa por si só não adianta de nada. A gente tem que ter ele para auxiliar alguma outra coisa, né? Então, para auxiliar na medicina, para auxiliar na biologia, e por aí vai. Hoje em dia, muitas coisas, elas são, não tudo, né, claro, mas, por exemplo, a medicina, ela usa muita computação para auxiliar numa tomada de decisão, para auxiliar a detectar uma doença. Então, que nem tem muitas aplicações de, por exemplo, câncer de pele, que dada a imagem, o computador, com uma base de dados muito grande, ele consegue ajudar a falar se é um câncer ou não. É claro que ele não dá a decisão final, né? O médico que dá essa decisão final, mas pode auxiliar em imagens muito complexas, por exemplo. Então, eu poderia ter um algoritmo que simplesmente detecta alguma coisa? Posso. Mas se ele detecta alguma coisa que não tem um objetivo, um fim específico, como, por exemplo, um câncer de pele na medicina, não tem para que eu ter algoritmo. Então, ele é muito importante desde que seja aplicado para resolver situações de diversas áreas. Tá, eu fico aqui falando de algoritmo o tempo todo, mas e daí? O que é um algoritmo? A definição dele é uma sequência de instruções bem definidas para executar uma determinada tarefa. Por que está bem definida? Porque se você não fala exatamente o que você quer, o computador não entende. Nós, seres humanos, a gente consegue. Se alguém fala uma frase para você não muito direta, dá uma enrolada ou alguma coisa, vocês conseguem extrair a ideia original. Se tem um duplo sentido, alguma coisa, você fala, bom, tem um duplo sentido, mas talvez nesse contexto é tal situação. E você consegue pensar nisso e juntar tudo. O computador não. Ele é uma sequência, ele recebe uma sequência de instruções daquele jeito e ele vai fazer daquele jeito. Se não tiver bem escrito, bem fechadinho, ele não vai saber o que é para ele fazer. Ele não consegue pensar e falar, eu acho que ela quis dizer isso. Não, é isso e pronto. Então a gente tem que procurar sempre definir bem tudo que a gente está fazendo e delimitar um escopo, né? Então, também não é falar assim, faz o quê? Quando que eu paro de fazer? Então, o computador, ele é muito assim. E vocês fazem coisas, vocês trabalham com algoritmo todos os dias da vida de vocês, a todo momento. Vocês só não dão o nome de algoritmo para isso, mas vocês fazem. Então, por exemplo, aqui a gente tem um algoritmo aqui do lado. Esse algoritmo ele é para trocar uma lâmpada queimada. É uma das respostas possíveis. Algoritmos têm muitos jeitos de você fazer. Que nem eu quero trocar a lâmpada queimada. Eu posso fazer diversas coisas antes. Aqui eu estou usando uma escada. Mas se eu sou alta ou a lâmpada está baixa, eu não preciso de uma escada. Mas o resultado final vai ser a lâmpada trocada. Ok, tá certo. Então eu posso desenvolver de diversas formas, desde que o resultado final seja feito, seja alcançado e eu consiga fazer todos os passos. Primeira coisa, um algoritmo ele tem que ter início e fim. Então eu tenho que saber a partir de quando eu começo e quando eu acabo, porque eu preciso saber que tem que acabar, senão eu vou tentar fazer isso para sempre. E aqui vocês vão ver que eles estão, tá linha por linha, simplesmente para a gente poder ter uma melhor visualização. Mas você poderia colocar, por exemplo, um ponto final e continuar na mesma linha. Tanto faz. Então aqui, para a gente trocar uma lâmpada queimada. Primeiro, você tem que verificar se o interruptor está desligado, para você não tomar um choque. Ok. Depois você procura uma lâmpada nova. Posso fazer na ordem inversa? Posso, tanto faz. Aqui é uma das possíveis.
Ok, você achou uma lâmpada nova, já está pronta lá, o interruptor está desligado, você pega uma escada para você subir. Aí você leva a escada até o local, posiciona a escada, e aí você sobe os degraus. Você para na altura apropriada, né? Cada um tem uma altura diferente, então você vai parar num degrau. Você tira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova e desce da escada. Ok, agora você precisa saber se deu certo. Então você aciona o interruptor. Se a lâmpada não acender, então quer dizer que você trocou por outra queimada. Então você retira a lâmpada queimada e coloca outra lâmpada nova. Se não, quer dizer que você trocou por uma lâmpada nova boa, você terminou essa tarefa. E aí você, aqui tá, jogue a lâmpada queimada no lixo, mas isso eu acho que é errado. Então, faça o descarte correto aqui, tá? Ignorem o queimada no lixo, guarda a escada e acabou. Você terminou a sua tarefa de trocar uma lâmpada. Vocês perceberam que uma coisa simples, que qualquer um pode fazer a qualquer momento, eu tive que quebrar em diversos pedacinhos. Então, coisas que, assim, a gente não para pra pensar, né? Se você for trocar uma lâmpada e for pedir ajuda de um amigo, você vai falar, pega a escada lá. E aí seu amigo vai buscar a escada, vai trazer, você não precisa falar para ele, traz a escada para mim. Pegue a escada. Ele sabe que ele tem que fazer isso. O computador não. Se você falar, por exemplo, para um robô, vai buscar a escada, ele vai. Mas ele não vai voltar com ela, porque você não mandou ele voltar com ela. Você mandou ele ir. Então você tem que falar, vai, pega. Porque senão ele também só vai. Então vai. Ok, chegou lá, agora pega. Pegou, agora volta. Se você não falar para ele onde que ele tem que pôr a escada, ele também vai passar reto. Ele não vai saber que ele tem que parar. Então, ok, posiciona. Aí vamos supor que você pede para ele subir a escada. Se você não falar, pare na altura adequada, que no caso vamos supor que ele sabe parar na altura adequada, né, tipo 3 degraus, se você não falar, ele vai tentar subir para sempre. Vai acabar a escada, ele vai tentar subir de novo. Então você tem que falar, pare em tal lugar, pare no terceiro degrau, no quinto degrau. Aí parou. Ele já está lá em cima, já sabe que tem que trocar a lâmpada. Se você não falar para ele que ele tem que tirar a lâmpada queimada, ele não vai fazer nada. Ou o que ele pode fazer é tentar pôr a lâmpada nova com a lâmpada queimada, o que acho que é pior ainda. Então é tudo muito detalhado. Tem que testar todas as opções, tentar. Aqui a gente reduziu, porque senão ia ficar um algoritmo maior ainda, né? Mas que nem coloca outra lâmpada nova. Teria que testar de novo se essa outra lâmpada nova também funciona. Se não, fique testando até funcionar. Então, são coisas que, assim, o algoritmo, o que é difícil dele para quem está começando a programar, a aprender programação, é pensar em pequenos pedaços. Isso é a parte mais difícil. A gente tem muito costume de ir direto para a resposta final. Então, a gente vê um problema, a gente fala, beleza, a saída é essa, o passo final é esse. A gente resolve isso muito rápido, porque a gente consegue fazer isso. E aí, quando você vai programar, não funciona. Você tem que pensar em pedacinhos pequenos, quebrar o problema em minúsculos pedaços, resolver cada pedacinho, juntar tudo, e aí sim a gente vai ter a resposta final. E essa é a parte difícil. Pensar pequeno. Parece que óbvio, né? É muito fácil pensar pequeno. Não tanto, porque às vezes o que você acha que é pequeno não é pequeno o suficiente. Então, isso precisa ser feito. Vocês vão ver, vai ter exercício que eu vou falar para vocês. Dado o lado do quadrado, calcule a área. Todo mundo sabe que a área do quadrado é lado ao, a área do quadrado é lado ao quadrado. Mas, tipo, ok, eu falo para vocês a área é 5, vocês vão falar 25. Tá bom, eu sei disso. Mas o computador não. Então você tem que falar qual que é o lado. Aí eu vou falar, o lado é tal. Aí vai fazer a conta de multiplicação, aí vai dar a resposta. Então, é um processo um pouco mais demorado. Isso para esse exemplo que é muito fácil. Se eu falar, faça um algoritmo para calcular a média, igual a gente tinha lá atrás. Vou até voltar aqui. Aqui. Faça um algoritmo para calcular a média. Aí se perguntar, como a média é composta? Eu tenho 2 trabalhos, tenho atividades semanais e tenho seminário. Tá. Aí você tem que perguntar, quanto vale cada trabalho? Aí eu falo, vale 30%. Ok. A média final é como?
É uma soma. Beleza. Quanto você tirou no trabalho 1? Quanto você tirou no trabalho 2? Você tem que perguntar tudo, depois fazer a conta, e aí dar o resultado final. Então, são coisas que demora, assim, se fala, nossa, para que tudo isso? Tem exercício que dá uma enrolada para no final pedir só 2 números. Mas ele fica um código um pouquinho grande. Então, é isso, vamos aos poucos ir fazendo um pouquinho. Isso aqui é um algoritmo, por exemplo. Então, aqui a gente tem uma condição. Como que eu sou aprovada na disciplina? Como que eu posso fazer um saque, por exemplo, né? Se a minha média final for entre 5 e 5,9, então aqui eu tenho uma condição, prova de todo semestre, que chama SA. Fiz a prova. Depois que eu fiz a prova, eu fui aprovado? Ainda não, eu tenho outra condição. Então você quebra mais ainda. Se essa nota for maior ou igual a 6, é aprovado com média 6. Se não, é reprovado. Então, isso aqui é um trechinho de um algoritmo. A gente vai fazer ele em aula maior, pedindo as notas, calculando tudo certinho, mas vocês vão ver que, ok, aqui eu tenho um algoritmo, quebrei em pequenos pedaços, dei a resposta do problema. Então, nessa disciplina é importante a gente ir aos poucos. E uma coisa que conta muito, né, eu vejo com muito diferencial, é que algoritmo, ele tem que ser praticado. Não adianta falar assim, ah, eu quero saber programar, eu vou, sei lá, quando eu precisar eu vou usar. Não, ele é cumulativo. Então, se você não entendeu essa aula, a próxima vai ficar mais difícil, porque eu preciso que entenda essa, para depois, porque a gente vai só inserindo coisa a mais, e uma vai dependendo da outra. Então, tem que entender muito bem um conceito para poder entender o outro. E além de entender o conceito, tem que praticar. Então, é aquela coisa que todo mundo fala, né? Todos os professores de todas as disciplinas falam. Ah, tem que fazer exercício, não adianta só ver o professor responder em aula, não adianta só ler e achar que entendeu. Programação é a prova viva. Tem que fazer. Tem que. Precisa estudar todo dia? Seria o mundo ideal, seria perfeito, mas não dá tempo, né? Então, se der para ser todo dia, dar uma olhada em alguma coisa, perfeito. Se não, tente fazer alguma coisa durante a semana para você ir praticando. Igual, por exemplo, se alguém quer ficar maromba, não adianta ir na academia um dia e achar que vai sair de lá todo definido, né? Você vai treinando, aos poucos. Vai ficando forte e pronto, no final chegou o resultado que você queria. Aqui é a mesma coisa. Não é um dia de academia que vai ficar todo sarado. Tem que ir aos poucos. Então, por favor, até por isso que eu vou soltar a lista na próxima semana. Não precisa começar a fazer ela já, porque vocês não vão ter as aulas ainda para fazer, mas não deixem para fazer na última hora, porque vocês vão ver que vai precisar de muito conhecimento acumulado e vai ficar difícil fazer tudo sem ter treinado antes. A gente sabe o porquê que eu preciso aprender programação, seja para economia, seja para ciência da computação, para biologia, para, sei lá, matemática, medicina, para qualquer coisa. A gente viu, então, que da mesma forma que eu preciso aprender a escrever para aprender outras coisas na minha vida, para poder fazer outras atividades e outras profissões, eu preciso aprender a programar, porque hoje a sociedade está necessitando de evoluindo a tecnologia, e para eu poder fazer parte dessa sociedade, eu preciso aprender a programar, aprender como funciona um computador, né? Como funciona as coisas. E hoje a gente fala, né? Ah, sou fluente em tecnologia, né? Tem os nativos digitais. Não, não é. Eu não gosto muito desse termo. Por quê? Uma coisa é você saber usar, outra coisa é você ser fluente. Nossa, eu sou muito bom no computador, eu sei usar o Facebook, o Instagram, que é uma beleza, e, nossa, tá ótimo. Isso é saber usar. Ser fluente é outra história. Por exemplo, vamos para o inglês. Eu vou para os Estados Unidos e eu sei pedir um hambúrguer. Eu sei olhar o cardápio e pedir um hambúrguer e uma coca. Ok. Só que se alguém me fizer uma pergunta fora disso, acabou, não sei mais. Por quê? Porque eu sei só o que eu preciso, eu não sei entrar na sociedade.
Eu não posso chegar lá e querer sair falando com todo mundo se você falar hambúrguer e coca. Não dá. Então, isso é o ser fluente. Eu não preciso saber falar tudo, mas eu tenho que conseguir me inserir nessa sociedade, no mercado e tudo mais. A gente aprendendo um pouquinho de programação, um pouquinho do uso da tecnologia, a gente desenvolve essa parte mais de como as coisas funcionam, como que a sociedade está evoluindo, por que é rápido, mas não tão rápido. Né? Todo mundo fala, antes tinha aqueles computadores, vocês já devem ter ouvido isso, aqueles computadores que era uma sala gigantesca, e hoje eu tenho um computador do tamanho de um cartão de crédito, tem um laptop, alguma coisa assim. Por que eu não consigo ter menor? Por que o meu celular não é mais rápido? Por que eu não consigo ter um computador ainda mais rápido? Por que demora tanto? Se já mudou muito do que era. Porque não é assim. Tem muita coisa envolvida. Por exemplo, a gente tem computadores com placa de vídeo, né? Que é para rodar coisas mais pesadas, rodar jogos, por exemplo. É uma das aplicações. Por que eu não consigo colocar uma melhor ainda do que já tem? Aí você fala, sei lá, não sei, porque o pessoal não quer fazer. Porque vai ser muito caro. Não é só por isso. É que quanto mais coisa eu coloco, mais rápido o computador fica, ele precisa de mais processamento. Se ele precisa de mais processamento, ele vai esquentar mais. Se o meu material esquenta mais, é mais calor sendo gerado ali dentro, eu queimo o meu computador. Então, não é só, coloca tudo que você tem de melhor. Não. Aqui a gente entrou com questão de dinheiro, que, claro, vai ficar mais caro. Entrou com questão de resistência dos materiais, né, o quanto que ele aguenta. Entra a questão de física, de química, de geração de calor, de como os componentes interagem, como que eu faço para resfriar o computador. Então, entra muita coisa, são muitas áreas envolvidas, e a gente entende um pouco mais. Então, tem gente que fala, por que eu não tenho um celular que faz, sei lá, roda um jogo igual um computador? Por quê? Porque vai esquentar muito, ele não dá conta disso. Por que aqueles grandes centros com computadores gigantes, aqueles de empresa, né, de bancos, por que tem que ficar com ar-condicionado? Porque é muito quente o lugar. Se a gente não tiver o ar-condicionado ali para ficar resfriando o computador, vai queimar tudo. Então, tem tudo isso para ser levado em conta. Então, a gente precisa entender como funciona, para a gente entender o porquê que as coisas estão avançando, não estão avançando, o que eu posso e não posso fazer. E por que é importante eu aprender a programar? Independente de qual área eu tô e do que eu vou fazer para minha vida, por mais que, eu me formei um economista, no caso, nunca trabalhei com programação na vida, tenho 70 anos, nunca precisei. Tá bom, você pode nunca ter precisado de programar, mas com certeza melhora a sua parte de resolução de problemas. Como eu falei, a gente vai ter uma lista de exercício, que eu vou ter uma historinha, uma coisa, e vou falar, tá, resolve. Num primeiro momento, parece uma coisa um pouco assustadora, talvez, mas se você for quebrando em pequenos pedaços, pensando como que você vai fazendo, você vai ver que melhora muito. Para prestar um vestibular, provavelmente vocês prestaram, alguns que deviam falar, eu não sei mais muito bem como está o vestibular, mas eu imagino que tinha lá um exercício, e aí você tinha que entender o que ele estava pedindo, que fórmula que você aplica, como que você dá a resposta final. E você não chegou simplesmente ler o exercício e falou, a resposta é, sei lá, 7. Tipo, a velocidade é 7. Não, você teve que aprender, né? Teve que saber detectar a aceleração, detectar que o exercício pedia velocidade, detectar tudo, aplicar tudo, fazer as conversões e usar. É exatamente isso. Entende o problema, quebra em pequenos pedaços e resolve. Isso é programação, o tempo todo. Problema, quebra o problema, resolve cada um, junta tudo e dá a resposta. Seja o que for. Quando você desenvolve essa parte esse processo, né, que eu acabei de descrever, vocês vão ver que ele ajuda para tudo, não simplesmente para, eu vou aprender esse processo só para fazer um algoritmo, e aí quando eu for resolver uma questão de outra coisa que não tem nada a ver com, sei lá, com quebrar em pequenos pedaços, com algoritmo, vocês vão ver que se vocês quebrarem em pequenos pedaços, pensar de uma forma diferente, vocês vão estar aplicando um conceito que vocês aprenderam aqui para outro problema. E vocês vão ver que isso se torna muito mais fácil.
Um exemplo, eu fiz uma pesquisa, a minha pesquisa de iniciação científica na época da graduação, foi ensinar pensamento computacional, que são vários fatores, né, mas um deles é esse de entender o problema, quebrar, depois juntar tudo e resolver. Eu fiz isso com crianças de 5 a 11 anos, e ensinei programação para elas. Gente, e aí o que eu fiz? A minha ideia era que eu podia simplesmente provar isso, que se eu aprendesse a parte de pensamento computacional, eu conseguia resolver problemas de outras áreas. E sim, isso foi válido. A gente ensinou programação, ensinou todo esse processo, e aí depois a gente avaliou as notas deles, antes, né, do curso e depois do curso, as notas na escola. Então, eu peguei nota de português, nota de matemática, de história, biologia, e as notas melhoraram muito. E aí, tá, mas é porque você quis ver isso. Não, a gente conduziu uma pesquisa separando tudo, né? Então, notas de alunos que não fizeram um curso antes e depois do que seria o período, né? Alunos que fizeram um curso. E realmente mudou muito. E aí, quando a gente foi conversar com os alunos, né, para validar, eles mesmos falaram, olha, quando eu aprendi programação, são crianças. Eles falaram assim, achei que era só para fazer joguinho. E é o que a gente fez com eles, né? Era o que interessava, fazer joguinho. Só que eles desenvolveram um raciocínio por trás, que depois tem até relatos que eles falam. Isso me ajudou depois na língua portuguesa, quando eu fui escrever uma história, a pensar começo, meio e fim, como que ligar as partes, como que eu resolvo cada partinha. Na parte de matemática, entender o problema antes de sair querer fazer, resolver fórmula e coisinha, que de 10 anos, né, não é muita fórmula, né, mas são coisas que não são muitas fórmulas pra gente, né, da nossa idade, para eles é difícil, tá aprendendo ainda. Então, ajuda muito. Pode parecer que não, mas é muito bom. E isso é muito importante. Se vocês se dedicarem a essa parte, vocês vão ver que vocês vão usar em outras disciplinas sem perceber, em outras partes da vida de vocês. Vocês têm um pouco da visão de futuro, né, isso é desenvolvido, que é a questão de tudo que eu falei, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, vocês vão ver que programar não é tão difícil, mas também não é tão. As coisas que a gente pode fazer não são tão milagrosas. Então, se alguém chegar para vocês e falar assim, você acha, amanhã, né? Você acha que um robô vai destruir o mundo? Não, agora não. Por quê? Porque ele não consegue nem andar direito, ou não faz tal coisa, não é tão simples. Então a gente consegue saber o que pode ser desenvolvido, tanto na questão de o que a tecnologia pode fazer. Eu posso ter carros voadores, essas coisas? Sei. Então a gente consegue ter uma ideia. E também de como a sociedade vai se tornar, né? Se antes a gente tinha, por exemplo, muitos livros, todo mundo tinha que ir na biblioteca buscar. Hoje vocês digitam no Google e tá lá a resposta. Então, muda. O que mais pode mudar, né? A partir de senso crítico e criatividade. O pessoal que programa é muito crítico, às vezes sem querer. Por quê? Quando você está fazendo um programa, você avalia se a resposta está certa ou está errada. Porque não é simplesmente dar a resposta. Essa resposta faz sentido? Ela está certa? Tá, não tá. Ela está certa e ela é a melhor resposta? Porque estar certa não significa que é a melhor. Então, por exemplo, eu faço um programa que roda em, sei lá, 10 segundos. Ótimo, 10 segundos é uma maravilha, né? Sim, se for uma calculadora para mim aqui em casa. Se for um comando, um avião, que tem que acionar, por exemplo, o piloto automático se estiver caindo. 10 segundos o avião pode cair. Então, 10 segundos é muito nesse caso. Não posso esperar. Mas funciona, ele vai acionar o piloto automático. Óbvio que vai, depois que tiver todo mundo quase caindo, não der mais tempo dele subir. Então, depende. A resposta certa? Tá. Mas é ideal? Não. Então, a gente começa a fazer muito essa parte. Aqui na disciplina, eu não vou cobrar que vocês me deem respostas de 1 segundo, que podia ser, sei lá, respostas que poderiam ser 10 segundos, falar, não, eu quero em 1 segundo. Eu não vou cobrar isso. Você pode fazer uma resposta que seja demorada, desde que seja a resposta correta, né? Só que vocês vão ver que isso vai prolongando.
uma empresa, às vezes, ela se fala, eu vou alocar, a gente vai ver, né, certinho. Mas, eu vou alocar um monte de variável. Eu vou ter vou precisar de 50 espaços no meu computador. Ok, aqui na disciplina, para vocês podem usar toda a memória do seu computador. Tem 1 tera de memória. Pode usar 1 tera. Na empresa não vão deixar você usar 1 tera. Vão falar, opa, por quê? Porque é você 1 tera, o outro 1 tera, o outro 1 tera. No final, a empresa precisa pagar muito caro. Então, não tem condições. Então, vocês vão aprender que não é porque eu tenho espaço que eu posso usar. Eu tenho que tentar reduzir, porque um dia isso não vai ser verdade. Criatividade. Vocês vão ver que para resolver alguns exercícios, vocês precisam ser criativos. Só a forma de pensar no exercício já é criativa, porque não é simplesmente dar a resposta e como eu cheguei nisso. Ou, eu vou criar, por exemplo, um aplicativo. Eu vou criar uma rede social. Vocês conseguem pensar em uma rede, por exemplo, no Facebook, de um jeito diferente? Não, porque hoje a gente está igual. Se você criar um Facebook com outro nome, igualzinho o Facebook, ninguém vai usar. Porque, para que vai trocar, né? Não faz sentido. Então, assim, criar uma coisa diferente. Isso já pensando no mercado. Mas, se não, vocês vão ver que vocês têm que pensar de uma forma mais condensada, como que eu dou uma resposta, como que eu faço para chegar naquele processo final. Isso é muito interessante. E conforme vocês vão resolvendo muitos problemas, vocês vão ver que vocês vão ficando criativos. Porque vocês falam, bom, aquele eu respondi de tal jeito. Se eu modificar um pouco, se eu usar uma abordagem nova, eu resolvo esse outro. Então, isso vai sendo desenvolvido. Eu não vou chegar e falar assim na aula, olha, hoje a aula é de criatividade. Não, de jeito nenhum. Isso é uma coisa que vocês vão desenvolver sozinhos ao longo prazo. No momento, pode ser que vocês não vejam, mas, assim, é certeza que vocês vão desenvolver, se fazer a coisa correta, né? Porque ele vai, gente, tá intrínseco, você vai se desenvolvendo, né? Não tem como falar, eu não desenvolvi. Desenvolveu, pode ser que não tanto, mas vai, é impossível não fazer isso. E também é muito importante para a questão de mercado de trabalho. Como eu já falei, não vou me alongar nesse tópico, é muito importante saber programar. As empresas hoje pedem muito, ainda é um diferencial, mas logo eu acredito que vai ser algo obrigatório e é muito importante. Vocês devem ver diariamente falando, o mercado de trabalho procura pessoas que saibam programar, procuram cientistas da computação, o mercado de TI tem alta oferta e pouca procura. Realmente, porque as coisas estão crescendo e a gente não tem, apesar de ter muita gente que trabalha na área, ainda não é o suficiente. Porque é o que eu falei, ainda é um diferencial, mas logo se tornando obrigatório, a ideia é que cada vez a gente precise mais e mais, né? Então, pode ser que vocês não gostem muito do conteúdo, não gostem muito da parte de programação, mas ela é importante. Então, estudem ela, vão se familiarizando, né? Por mais que não use agora, tipo, semestre que vem ou no outro, tenham isso em mente que um dia vocês podem precisar. Então, aproveitem o momento para desenvolver, para tem dúvida, pergunta, não estou entendendo, mas para que eu vou usar isso? Eu não consegui entender ainda o que eu vou fazer. A gente vê, tento mostrar exemplos mais práticos, mostrar sei lá, alguma coisa assim, e aí vocês vão ver o porquê, né? Um dos exercícios até que eu vou dar é para vocês fazerem um programa, ele vai ser bem simples, apesar de parecer complexo, que é para determinar queda de ações. Então você fala, nossa, mas para quê, né? É um exemplo prático de um problema bem pequenininho, é só um pedaço do que a gente pode resolver, mas que ele abre isso num mercado muito maior, né? Então, é muito importante. Aqui tem um vídeo, tá o link aqui embaixo, que é um pouquinho da história da ação. Eu não gosto de ficar passando muito, o computador era aquele computador grande, que cabia numa sala, aí diminuiu e foi não sei qual. Porque isso é um pouco chato e fica muito tediante ficar falando essa parte de história.
eu acho que não sei, eu não vejo muito interesse nisso. Mas é importante a gente saber para você realmente entender como as coisas estão mudando. O que que tinha, o que que eu tenho hoje, o que que é possível, como que isso é possível, por que que não é mágica, porque às vezes a gente acha que é magia, né? Como que o computador fez? Não sei, mas é importante saber para poder entender como as coisas funcionam. Eu deixei esse vídeo, eu não vou rodar ele aqui agora, porque eu acho que fica ruim rodar pelo meu computador. Ele tem, acho que 4 minutos, e ele vem desde o primeiro computador até hoje, e aí de uma forma bem resumida, bem mostrando fotos, e eu acho que é uma forma mais prática de vocês entenderem do que eu ficar falando história. Então, de uma forma condensada, vocês conseguem entender o conteúdo e se familiarizar um pouquinho com o que está acontecendo. Aí depois vocês assistem, não é obrigatório, mas seria interessante se vocês assistirem, para vocês entenderem. E aí ele até cita aqui o filme Estrelas Além do Tempo, não sei se vocês assistiram, mas recomendo que vocês assistam, não só para poder entender a computação, é um filme muito bom. Ele mostra, né, um pouco do uso, como as coisas foram desenvolvendo, como algumas surgiram. Então eu acho que é bem interessante. E tem um filme também que talvez vocês já tenham assistido, que chama O Jogo da Imitação, que é do Turing. Claro, tem uma parte toda cinematográfica por trás dos filmes, de coisas que não são necessariamente verdade, mas só para dar aquela coisa de cinema. Mas é legal vocês verem a formação de computador, como que foi surgindo, o que, que aconteceu. E ele fala bastante de Turing, que é tipo o pai da computação, e como que isso surgiu. E ele é um filme muito, sei lá, você assiste pensando que é só simplesmente um filme, e aí quando você sabe um pouco de computação, você vê ele com outros olhos. Você fala, nossa, então é isso que estava acontecendo, é isso que ele estava fazendo. No filme, só assim um breve resumo desse o jogo da imitação, é para eles construíram uma máquina para poder interceptar códigos do inimigo durante uma guerra e poder assim, prever o que, não prever, né, saber o que vai acontecer e poder se defender com antecedência. Então, eu sei que vão atacar meu navio X. Eu deixo atacar ou eu tiro? Às vezes é melhor você, no caso, né, eles optaram por deixar, por exemplo, em um, porque senão o inimigo saberia que eles já sabem. Então, é aquilo, eles perderam às vezes um navio, mas ganharam 3 depois. Então, como que isso foi usado? E é muito interessante, é um exemplo real, com um pouco de cinema, mas para vocês entenderem como as coisas funcionam e olhar isso com outros olhos, ver como que funcionou. Ok, gente, até aqui, não sei. Sim, não. Sim, tá. Para a aula de hoje, gente, é isso. Eu não vou entrar na parte de programação hoje ainda, porque é a primeira aula, a apresentação, eu não sei muito bem como que fica, né? Depois vou até dar uma assistida de uns pedaços da aula para ver se aparece ok. Na próxima aula, eu vou. Então, a gente não tem aula semana que vem, que é feriado. Eu vou liberar para vocês um vídeo na segunda-feira com o conteúdo da aula. E aí vocês têm uma semana para assistir e responder. Ah, tem de biologia? Ah, legal. Vou pensar em exemplos de biologia também. Desculpa, eu não tinha visto. Vocês assistam o vídeo. O da aula de hoje, eu vou liberar sempre, no primeiro momento, já que o Classroom está errado, porque está tendo problema com os e-mails, eu vou mandar por e-mail para todo mundo o link de onde vocês vão responder. Vai ser um formulário, só para poder entender, esse primeiro é para poder entender um pouquinho mais de vocês, né, o que vocês sabem de computação ou não sabem. Eu peço que vocês sejam sinceros, tipo, não sei nada, zero, não sei abrir o Excel. Gente, sem problema, me falem isso, porque eu vou passar. Tipo, às vezes eu fico lá ensinando como põe, por exemplo, um negrito, ou como que pinta o fundo de uma célula, e aí, tipo, todo mundo já sabe. E, então eu poderia talvez focar em outra parte. Porém, se vocês não sabem, pode falar. Tranquilo mesmo, porque eu vou ter que passar por isso. Então é só para eu saber o quanto que eu detalho. Eu vou usar o Excel aqui na aula, porque ele
é o que vocês vão ver depois muito no mercado de trabalho, né? É uma ferramenta paga, apesar de hoje em dia, né, muita gente ter o craqueado, mas eu vou passar as fórmulas do Excel. Só que se você usa planilhas do Google, ou LibreOffice, ou algum outro, não tem problema. Ele vai ser praticamente igual, ou, por exemplo, o design é diferente, né, a parte visual, mas a ideia é a mesma coisa. O negrito vai ser um B ou vai ser um N, depende se está em inglês ou português, e o que muda é se ele vai estar na esquerda ou na direita, alguma coisa assim. E eu vou usar a versão das fórmulas em português. Se o Excel de vocês estiver em inglês ou outro idioma, é só fazer a tradução, né? Que nem soma, é sum. Mas, não sei, tipo, essa coisa aqui eu não sei como que escreve. Digita no Google, fórmula, soma, Excel, inglês. Ele mostra para vocês como que seria o equivalente em inglês. Então, eu vou passar em português, mas quem tiver em outro idioma ou outro software, funciona da mesma forma. Só vai mudar algumas coisinhas. Então, eu vou perguntar tudo isso para vocês. Vocês sabem o quanto vocês sabem de Excel? Não sei nada. Perfeito, não tem problema nenhum. A gente vai bem devagarzinho. A ideia da disciplina, gente, é que vocês tenham uma base para poder seguir depois, né? Para vocês não terem dificuldade quando tiver que fazer um trabalho, quando tiver uma outra disciplina, alguma coisa dessa forma. Então, aproveitem mesmo para falar se não sabe, se tá, sei lá, tá muito demorado, tá muito lento. É para você. Nossa, muito demorado, muito lento é a mesma coisa, né? Tá muito rápido. Para a gente aproveitar esse tempo. A ideia é que vocês tenham essa disciplina justamente para não sofrer lá na frente. Eu tenho um trabalho para entregar, tenho uma coisa para fazer e não estou conseguindo porque eu não sei fazer. E tipo, então não, vamos fazer aqui. Vocês vão ver que os slides vão ser da parte de Excel, principalmente. Eles são muito picados, assim, bem detalhadinhos, para quando vocês precisarem, é só abrir, procurar e tá sucesso. E eu montei as aulas do Excel, por exemplo, eu dou bastante exemplo dele, que vocês acham muita coisa na internet, tem do básico mesmo até o avançado, e, tipo, com os exercícios e o Excel, vocês vão ver que vocês vão saber muita coisa de Excel mesmo no final, e que é muito, muito útil para qualquer coisa que vocês forem fazer. Desde uma organização básica, por exemplo, de criar um cronograma de, sei lá, de aula, de estudo, de qualquer coisa, até gerar coisas realmente que possam ser usadas em sistemas que vocês queiram desenvolver. Então, vou perguntar tudo isso, e se vocês souberem, por exemplo, também, eu não sei programar em Python, mas eu sei em Java, eu sei em C, sei qualquer outra coisa. Me falem também, ou não sei programar nada, não sei nem o que é programar, não sei nem o que é Python. Também, me falem isso, para eu saber o quanto eu tenho que ir mostrando, né? Porque às vezes eu mostro muito e não é. Às vezes eu vou muito rápido, às vezes eu vou muito devagar. Então eu preciso da ajuda de vocês para poder fazer essas aulas. E aí, então, vou soltar o formulário. Eu não terminei ele ainda, mas eu vou soltar para vocês. Vocês têm até domingo para entregar ele, com a presença de hoje. Não esqueçam, por favor, porque eu não tenho como ficar conferindo quem estava na aula. Então, não esqueçam de responder. Respondam o horário que vocês quiserem, desde que respondam. E a nossa outra aula é só na outra semana, eu não sei o dia que é. No dia 14, então. Vai ser no mesmo horário, novamente. Se alguém tiver com algum problema eu não consigo participar da aula, por alguma razão nesse horário, ok também, as aulas vão ser gravadas, vão ser disponibilizadas, não tem problema assistir depois. Quem puder, assista no horário, porque vocês vão ver que depois dá uma preguiça se deixar para assistir outro dia. Aí você fala, nossa, tem tanta outra coisa mais legal para fazer, né? Sei lá. Então, por favor. E uma outra coisa, eu sei, gente, o quanto é tentador fazer qualquer outra coisa numa aula online. Eu sei real. Tipo, Netflix, jogar, dormir, qualquer outra coisa, passear pela casa, até limpar a casa é mais interessante. E eu sei disso muito na pele, porque eu também faço aula. Mas tentem fazer uma tapioca, fazer qualquer coisa. Aí a gente tá na cama, deitado com o computador em cima, né? Eu sei disso, é real. Mas tentem prestar um pouco de atenção. Eu sei que uma segunda-feira, 8 horas da manhã,
não é humano, mas a gente vai ter que fazer isso, né? O horário que tinha disponível da disciplina. Então, desculpa ser esse horário. O que a gente pode ver, eu não sei, né? Aí vai dar. Eu tenho que ver o que a sala prefere, mas nossa aula é das 8 às 9h40. Algum dia, talvez ela passe um pouquinho, mas qualquer coisa, nossa, 8 horas da manhã, não tô conseguindo abrir o olho para ligar o computador. A gente vê de começar umas 8h10, 8h15, e aí vai até 9h50, 9h55. Eu não sei se vocês têm aula às 10, se isso atrapalharia, mas a gente pode ver, tipo, se não estiver dando mesmo, tá todo mundo dormindo durante a aula, a gente pode começar alguns minutinhos mais tarde e prorrogar. Aí a gente vai conversando. Se eu também estiver falando e estiver dando muito sono enquanto eu falo, gente, liga o microfone aí, porque às vezes eu não vejo o chat enquanto eu tô com o slide apresentando, e fala, mano, tá ruim, para, sabe? E aí a gente tenta resolver. Ok? Foi ok? Deu para entender? Esse esquema fica muito ruim? Muda? Eu não sei, gente, é muito estranho, vocês não têm noção. Deu? Beleza, então. Qualquer feedback, qualquer coisa, se estiver ruim, se estiver bom, vocês me avisem. Pode mandar e-mail, não tenha medo, tá, gente? Eu não vou ficar chateada nem nada. Ah, tá ruim, foi péssimo, meu Deus, vai embora desse planeta. Pode falar, não tem problema, é melhor a gente ir arrumando já do que chegar no final e falar, nossa, que saco de aula EAD, né? Então, não é EAD, né? É EMP. E aí a gente tenta resolver. Se alguém me mandar, às vezes tem aluno que me manda mensagem em rede social, alguma coisa, pode mandar, às vezes eu respondo mais rápido, depende, mas manda que vocês são um aluno da disciplina, porque senão eu não vejo. E aí, ou às vezes vai naquele mundo infinito, né, que eu não sei, aquele mundo, outro planeta do Messenger, né, que não notifica, mas pode mandar, só que fala que é aluno para eu saber, porque até eu recebi alguns alunos de e-mail pedindo senha de Classroom, alguma coisa, mas eu não sei a turma que é o aluno, então eu não sei, porque eu dou outras disciplinas também, então eu não consegui ajudar. Então, se identifiquem que é da disciplina para eu poder saber, tá? Para quem que eu tenho, o que que eu tenho que responder para quem, beleza? Deixa eu parar a gravação, esqueci disso.